Pois é, o consultório sentimental está de volta. Eu estou aqui com vocês, vocês comigo, todos bem-vindos. Hoje eu vou falar do tema que é a submissão ao gozo. Mas antes disso, eu queria lembrar que o consultório sentimental não é um lugar onde as pessoas se curam. É um lugar onde as pessoas têm a oportunidade, através da troca de e-mails, de se reorientar e encontrar o seu caminho, ou pelo menos tentar encontrar. Por outro lado, é um lugar onde nós vamos procurar nos liberar dos preconceitos e nos tornarmos mais sensíveis ao outro e à sua diferença. Porque se nós escutarmos, a aproximação é possível, na medida em que todos nós somos, acima de tudo, seres falantes. Bom, então, eu começo respondendo a um primeiro caso de uma consulente, cujo tema, na verdade, é a submissão ao gozo. Essa submissão ao gozo é tão nefasta no plano subjetivo quanto no plano social. E antes de responder à consulente que me escreveu, eu quero falar desta submissão no plano social, lembrando que houve desvio de muito dinheiro público destinado ao controle da pandemia. Mais dinheiro foi desviado da saúde do que durante o mensalão. Trata-se da conduta de quem considera que o prazer é a única lei do seu desejo, uma conduta eminentemente criminosa que exige a punição. Eu quero dedicar este consultório de hoje aos que se foram por causa da negligência dos políticos, na esperança de que a nossa relação com o voto possa mudar. A nossa relação com o voto só pode mudar se nós nos tornarmos sensíveis ao discurso dos políticos. Ao discurso. E é disso que se trata aqui. Todos os consulentes permanecerão no anonimato, mas, a bem da clareza, eu posso atribuir a eles um ou outro nome. Então, eu passo para a primeira questão que será respondida aqui no consultório sentimental do YouTube. Tenho 27 anos, diz a moça que eu vou chamar de Márcia, e me relaciono a dois com um homem de 35, que eu vou chamar de Felipe. A Márcia faz um elogio de saída ao Felipe. Boa situação financeira e um excelente amigo. Faz trabalho de assistência social nos fins de semana, ocupando-se de doentes e viciados. Só que ele é viciado em sexo. Vê uma bromélia e já pensa naquilo. Vocês todos sabem que a bromélia é uma flor da América tropical e cuja forma é de uma roseta avermelhada. Pois é, o Felipe vê uma bromélia e já pensa naquilo. A Márcia diz, me liga no meio da noite para transar por telefone. E como se não bastasse, tem relações com travestis. Sexo o tempo todo. Ele não quer se casar de medo de trair a esposa. Já eu quero. Ficar com o Felipe significa me desviar do meu caminho.
Me separar significa perder um grande amigo e um amante maravilhoso. Resposta. O seu amante precisa se tratar. Não há nada pior do que ser obrigado a transar, ou seja, responder a um mandato inconsciente, que induz a gozar continuamente, que faz um homem perder a liberdade diante de uma bromélia. Se há amizade nessa sua relação com o Felipe, você poderá sugerir a via da análise e ele saberá te escutar. Sexo o tempo todo é um suplício. Ninguém merece. O caso do seu amante mostra que sexo livre não é sinônimo de liberdade. A revolução sexual dos anos 60, por um lado, nos liberou, mas, por outro, nós caímos na armadilha de cultuar o tesão irresistível e nos entregarmos a ele independentemente do custo que isso pode ter. Acho que você só fica com seu amante nas atuais condições por não resistir ao tesão, como ele. Porque você prefere a submissão à liberdade. Não se trata, obviamente, de sair em praça pública com uma faixa abaixo o gozo. Só que é preciso saber dizer alto lá, alto lá. Talvez nada seja mais difícil. Ninguém sabe, ou melhor, ninguém nasce sabendo dizer não ao próprio gozo. Mas é possível aprender, vivendo e aprendendo, como diz o ditado popular. Espero ter sido clara e eu gostaria de ler um poema que essa história evocou. Um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama Destruição e que diz respeito ao espelhamento dos amantes e mostra o quão negativo o espelhamento excessivo pode ser. Então, Carlos Drummond de Andrade. Os amantes se amam cruelmente e com se amarem tanto não se veem. Um se beija no outro, refletido. Dois amantes que são dois inimigos. Bom, isso posto, eu quero ainda ler uma outra história, ou falar de uma outra história, que tem a ver com o gozo e a submissão. Na verdade, é uma história a qual eu já fiz menção na introdução do consultório sentimental, na entrevista que eu dei para a Letícia de Castro Vila, e que se chama... Essa entrevista, essa história foi publicada na Folha e depois no meu livro, Fale com Ela, e poderá, se for do interesse de vocês, se aprofundar nela, ser encontrada no meu blog e no meu site, www.com.br/betmilan. Bom, então, a história que foi a primeira a qual eu respondi, no comecinho do consultório sentimental, é de uma mulher que desejava ser violentada. E vocês podem imaginar a que ponto foi difícil responder à questão dela quando nós todos somos contra a violência entre os sexos e, sobretudo, contra a violência no que diz respeito às mulheres. Então, ela me escreveu o seguinte: eu não sentia mais desejo de sexo. Isso deixou meu marido tenso, inseguro. A gente brigava quase todo dia. Até que uma noite, no meio de uma briga,
ele resolveu forçar as coisas entre nós. Foi quando eu percebi que a violência dele me excitava. Senti um prazer que nunca tinha sentido antes. Depois daquela noite, passei a sonhar que ele me obrigava a fazer amor. Eu provocava brigas para que ele ficasse irritado e fizesse amor comigo de um jeito agressivo. Passei a pedir que fosse mais e mais agressivo. Fingisse que estava me forçando a fazer amor. No começo ele aceitou, mas agora está deprimido, não quer mais. Preciso consultar um especialista para saber de onde vem o problema. Será algum trauma de infância? É uma coisa temporária? Ou será que o meu desejo sexual vai estar sempre ligado a esta fantasia? A história é impressionante e eu fui obrigada a refletir muito para chegar à resposta, que eu agora vou ler para vocês. Tudo ia bem até você se confessar, assumir o seu masoquismo e pedir ao seu marido que assumisse o sadismo, fingindo que te violentava. Ele não quer ser um sádico assumido, tanto melhor. O sexo limitado ao sadomasoquismo ou a qualquer outra forma de perversão tende a ser monótono. Isso eu disse para ela e digo para vocês que estão me ouvindo. Para se dar conta dessa monotonia, basta ler o Marquês de Sade, a sua literatura. O bordel dos libertinos faz pensar numa escola. O chicote dos sádicos lembra a palmatória. O problema, na minha opinião, é menos o de ter a fantasia de ser violentada do que o de insistir numa só maneira de transar. Quem depende da violência para se excitar não tem liberdade. E, nesse caso, a experiência da sexualidade, que pode ser uma aventura, se torna pobre. Como o masoquismo é uma possibilidade de todos nós, a fantasia de ser violentada é mais comum do que se supõe. Não sei, minha cara, se a sua fantasia é temporária ou definitiva. Depende do que você fizer com ela. Isso eu digo e repito aqui para todos que estão presentes. A vida depende do que a gente faz da fantasia. Bem, por hoje é só. Eu fico esperando ansiosamente as questões de vocês, as quais eu responderei sempre na medida do possível. Até o próximo consultório, na quinta-feira, às 18 horas.